Trump cancelou os vistos dos ministros do STF. Urgente. Trump cancela visto de todos os ministros do STF e seus familiares. Fala galera, parei aqui, Paulo Figueiredo, para dizer para vocês que saiu a primeira onda oficial de sanções. Para começar, foram sanções de visto e proibição de entrada nos Estados Unidos e inadmissibilidade nos Estados Unidos para Alexandre de Moraes, seus aliados e familiares, tanto do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, quanto dos aliados. O que isso significa? Bom, eles não divulgaram uma lista, mas eu posso afirmar com grau alto de certeza que o procurador Paulo Gonet está na lista, que o ministro Barroso está na lista, que os demais ministros, companheiros de turma do Alexandre de Moraes estão na lista e outros ministros também, Gilmar Mendes e companhia. Eu acho que eles saberão, porque eu acho que devem receber um e-mail com cancelamento de visto, mas volto a dizer, não são só eles, seus familiares também estão sendo atingidos, o que significa que pessoas que inclusive estejam nos Estados Unidos sob algum tipo de visto de estudante, visto de trabalho, qualquer tipo de visto, perderão e serão deportadas caso não deixem os Estados Unidos de forma voluntária. E o ministro Barroso, por exemplo, esteve aqui no mês passado, 2 semanas atrás, na verdade semana passada, o ministro Barroso estava aqui, veio visitar a filha dele, os americanos já sabiam da chegada dele e o presidente Donald Trump tinha falado para o visto dele não ser cancelado, né? Já havia um decreto, vamos chamar assim, do secretário de Estado Marco Rubio que cancelava visto de violadores da liberdade de expressão. Havia um entendimento que o ministro Barroso, por exemplo, estava dentro desse critério e ainda assim eles optaram por naquele momento não cancelar para não antecipar as medidas que Trump tomaria na semana seguinte, né? O Barroso chegou aqui na sexta-feira e na segunda-feira o Trump fez aquela postagem e na quarta ou na quinta-feira, no dia 9 de julho, o Trump anunciou as tarifas ao Brasil. Ele procurou uma atitude mais sistêmica até para dar oportunidade às instituições brasileiras de reagirem. As instituições brasileiras reagiram da pior forma possível e agora está todo mundo se ferrando. O que eu tenho para dizer para vocês, isso é muito importante. É bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. Talvez Magnitsky seja algo que vai deixar saudade. Então, se preparem, porque vocês terão semanas eletrizantes pela frente e eu faço um apelo às autoridades. Vocês não há um cenário onde vocês saiam vitoriosos nessa história. Não há um cenário. Então, peço cautela, peço responsabilidade. Que Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. Número 1, Jair Bolsonaro. Número 2, liberdade de expressão. E número 3, comércio nos Estados Unidos, incluindo aqui as empresas Big Tech. Sabe quem não quer anistia? Que tá botando fogo no parquinho? Quem não quer anistia é a Rede Globo. A Rede Globo que está agindo de forma irresponsável e ideológica. Eles são tão malucos que eles estão mentindo explicitamente no ar, mentindo na cara de pau. É por isso que eles querem censurar as redes sociais para eles poderem fazer isso aqui. Vejam, por exemplo, o que a Globo News reportou. Trump diz que vai conversar com Lula em algum momento e que presidente Lula é um negociador muito duro, mas honesto. Essa foi a notícia. E eu tirei acho que isso aqui veio da Ana Paula Henkel, que mandou num grupo que eu tava. Um beijo para Ana Paula. Mas essa é a notícia. Agora vejam o que o Trump falou de verdade. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Então,
O Trump falou que o Bolsonaro é um negociador muito duro, mas honesto. E a Globo noticia que o Trump falou isso sobre o Lula. Então, enquanto vocês, políticos, elite econômica, elite acadêmica, tutti quanti, se pautarem pela Globo, vocês estão ferrados. Vocês têm que se pautar pela realidade do país. Vocês, grandes empresários que têm influência na mídia, deveriam, inclusive, estar fazendo pressão para que eles tratem um assunto com mais seriedade, de forma responsável. Que até agora é um festival dos horrores. Vejam, por exemplo, o que ontem disse o secretário de Estado, Marco Rubio, para aqueles que acham que estão brincando. Coloca pra gente a postagem do Marco Rubio, Bruno. O presidente Trump enviou uma carta impondo longamente devidas consequências na Suprema Corte do Alexandre de Moraes e no governo Lula por conta dos seus ataques ao Jair Bolsonaro, liberdade de expressão e comércio dos Estados Unidos. Então, número 1, Jair Bolsonaro. Número 2, liberdade de expressão. E número 3, comércio nos Estados Unidos, incluindo aqui as empresas Big Tech. Tais ataques são uma desgraça e estão muito abaixo das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras e nós estaremos acompanhando de perto. E as pessoas... E o que a imprensa noticia? Que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa... Isso é uma loucura. Pensem o seguinte, enquanto os grandes empresários estão se ferrando, o Trump está rindo que vai arrecadar uma graninha com a tarifa Moraes. Está nem um pouco preocupado, inclusive, com os empresários americanos que vão sofrer com isso. O Brasil é 1% do comércio dos Estados Unidos e não tem pressa nenhuma de resolver. Agora eu recomendo que vocês tenham pressa. Não adianta, eu volto a insistir. Não há nenhum caminho que passe pela anistia. Não é o presidente. Há uma visão de alguns que o presidente Bolsonaro está se colocando acima do Brasil. É o contrário. São os empresários desesperados que estão se colocando acima da liberdade do povo brasileiro. Ora, se me desculpe, a sua empresa, o direito delas ser bem-sucedida, que eu defendo, ele não se sobrepõe ao direito da liberdade dos brasileiros. Não se sobrepõe. Fazer parte da comunidade global liderada pelos Estados Unidos é um privilégio. Se o país não detém condições mínimas de liberdade, ele não deve fazer parte dessa comunidade internacional. E vejam, Trump não tem urgência, eu repito que não tem urgência em tirar essas sanções. Ele está mais preocupado com os peixes maiores. E o que acontece com quem negocia o Donald Trump? Veja, Donald Trump negociou com a União Europeia e com a OTAN. Saiu com um acordo anunciado com a OTAN. Donald Trump negociou com a Colômbia, impôs tarifas à Colômbia. Saiu com o que queria da Colômbia. Donald Trump negociou com o Panamá, saiu com o que queria com o Panamá. Donald Trump negociou com a Groenlândia, saiu com o que queria da Groenlândia. E por exemplo, os Estados Unidos acabaram de anunciar um acordo comercial com a China, em que a China vai fornecer terras raras, coisas que o Brasil tinha de sobra. São elementos químicos estratégicos para as tecnologias modernas. E os Estados Unidos, em contrapartida, devem dar uma trégua na questão tarifária em cima deles. Ou seja, o Trump sempre acaba saindo com o que quer, não somente porque ele tem o maior arsenal econômico e militar do mundo à disposição, mas porque ele sabe negociar. Um outro exemplo disso, vou dar um outro exemplo apenas rápido. Uma das maiores universidades mais esquerdistas, mais poderosas do mundo. Harvard começou a estudar agora, depois de uma série de porradas do Trump, Harvard agora vai financiar um novo centro de estudos conservador na universidade, para escapar da pressão que o Trump tem imposto sobre eles, que está ameaçando remover todo o financiamento federal recebido por eles. Então, o Trump venceu uma batalha contra o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e contra a universidade mais prestigiada do mundo, mas não vai vencer uma batalha com um careca que está com delírio de grandeza contra um cachaceiro doido, pelo amor de Deus. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil?
O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.